Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para verificação de presença. Vereador Antônio Carlos Rezende. Plenário. Vereador Antônio Eduardo Serrano. Plenário. Vereador Benedito Ronaldo César. Plenário. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caram, mesa. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Eovaldo Reis dos Santos Menezes. Mesa. Vereador Francisco Rodrigues Bonito Neto. Vereadora Janaína Balares. Vereador Marcelino Santos Gomes. Plenário. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Plenário. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Mesa. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. A número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda a razão e justiça, declaro aberto a presente sessão. Encontra-se sobre a mesa as atas da primeira sessão realizada no dia 6/2, em discussão, em votação, aprovada. Senhor secretário, leia o expediente da mesa. Ofício número 3 de 2013. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminha parecer relativo às contas do exercício de 2011 da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande. 2. Mensagem número 4 de 2013. Prefeitura Municipal de Praia Grande encaminha projeto de lei que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e especial e a utilização dos institutos constitucionais da transferência e transposição de dotações. O projeto será encaminhado às doutas comissões. Ofício número 557 de 2013. 8ª Promotoria de Justiça de Praia Grande. É o presente, para a par de nossos cordiais cumprimentos, encaminhar a Vossa Senhoria cópia dos 5 volumes dos autos de investigação do Ministério Público que versam sobre possíveis infrações político-administrativas nos termos do Decreto-Lei 201 de 67, perpetradas pelo chefe do Executivo Municipal para as providências cabíveis. Apresentam-se desde já protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina o Dr. Cássio Roberto Concerino, 8º Promotor de Justiça de Praia Grande. Encaminha ao ilustríssimo senhor Sérgio Luiz Esquiano de Souza, presidente da Câmara Municipal de Praia Grande. Acompanha o ofício ora lido, um processo contendo 5 volumes, capeado por uma denúncia, numerada de folhas 1 até 53, subscrita pelo 8º Promotor de Justiça de Praia Grande, cuja conclusão diz: em conclusão, a. Não se desconhece que é perfeitamente possível utilizar a dação em pagamento em matéria tributária. Artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional, incluído pela Lei Complementar 104 de 2001. Ademais, sabe-se que a dação em pagamento é instituto de direito civil previsto no artigo 356 e 359 do Código Civil, e trata de forma de extinção de obrigação, desde, entretanto, que o imóvel dado em pagamento seja apto, justamente, para extinguir a obrigação, o que não aconteceu no caso concreto. B. O credor, no caso o município, poderia consentir em receber coisa que não seja dinheiro em substituição da prestação que lhe era devido, desde, é claro,
que o imóvel efetivamente fosse hábil para pagar os tributos sobre os quais recaía sobre si, e, desde, é claro, que a Lei Complementar 347 de 2002, decretos e demais legislações que regem o assunto fossem estritamente observadas e obedecidas, o que não aconteceu no caso concreto. Se, nesse patamar de raciocínio, asseveramos pontualmente que a obrigação tributária não foi quitada, que a dação em pagamento foi ululante farsa, o doutrinador Paulo Barros de Carvalho explica o fenômeno da extinção da obrigação tributária. Decompõe-se a figura obrigacional que reproduzimos. A, pelo desaparecimento do sujeito ativo. B, pelo desaparecimento do sujeito passivo. C, pelo desaparecimento do objeto. D, pelo desaparecimento do direito subjetivo de que é titular o sujeito pretensor, que equivale à desaparição do crédito. E, pelo desaparecimento do dever jurídico cometido ao sujeito passivo, que equivale à desaparição do objeto. Qualquer hipótese extintiva da relação obrigacional que possamos aventar estará contida inexoravelmente num dos 5 itens que enumeramos. Carece de possibilidade lógica imaginar uma sexta solução, precisamente porque esta é fisionomia básica de um vínculo de tal natureza. D. Atesta-se peremptoriamente que o falso procurador Eliúde, de alguma forma, recebeu informações privilegiadas de alguém de dentro da prefeitura sobre a possibilidade de loupletar-se com o Instituto de Dações em Pagamento de Bem Imóvel e se habilitou no procedimento administrativo em destaque. E habilitou-se de maneira fraudulenta à medida em que, conluiado com terceiros, se valeu de procuração e escritura pública falsificadas, promovendo a bizarra outorga de poderes feitos por mortos. Do ponto de vista cível, a dação em pagamento não gerou qualquer efeito, porquanto a sua progenie é nula de pleito direito. Foi propulsionada por procuração falsificada. F. Após habilitar-se de maneira fraudulenta nos processos administrativos em tela, obteve indevidamente certificados creditícios milionários, em detrimento dos herdeiros dos condôminos, verdadeiros devedores. Enfim, por meio do ludíbrio característico do estelionato, apropriou-se dos valores. Anota-se que, pelo texto legal, não poderia se apropriar de tais valores, uma vez que não seria tecnicamente devedor em qualquer significação do termo. G. Fato é que o procurador contemplou-se financeiramente e contemplou financeiramente terceiros, isentando-os do pagamento de tributos de IPTU, gerando, portanto, prejuízos consideráveis ao município de Praia Grande, que não teve os valores recolhidos aos cofres públicos, por conta de créditos fictícios, já que o imóvel oferecido em dação em pagamento sequer foi utilizado, sequer foi recebido pela Unifesp. H. A propósito, quanto ao decreto e ao termo de permissão de uso, ao que parecem, ostentam assinaturas diversas. I. Depois de obter o tratamento fiscal diferenciado, entendeu por bem procurar os herdeiros dos condôminos, omitir, evidentemente, a existência dos créditos milionários destinados a eles e adquirir a área sobre cláusula resolutiva expressa.
necessidade de compensação ambiental no local, que não foi cumprida. Ao contrário, outra área foi objeto de compensação por empresa estranha aos autos. J. O imóvel não foi submetido à avaliação administrativa e a municipalidade atribuiu, sem qualquer fundamentação, valor venal milionária a uma área de mangue absolutamente inservível para o fim destinado no Decreto 4.185 de 2006. Tanto que a Unifesp prontamente rechaçou a área por não servir aos seus propósitos institucionais. Através deste valor milionário, destituído de motivação plausível para o seu cálculo, geraram-se os créditos fictícios provenientes da diferença entre o valor venal e as dívidas tributárias associadas ao imóvel. Consequentemente, tais valores foram apropriados pelo falso procurador que, por sua vez, mancomunado com terceiros, burlou o sistema tributário municipal. K. Concorreu enormemente para tudo isso o secretário de Finanças e o prefeito municipal de Praia Grande, além de outras pessoas já especificadas no tópico adequado. L. Com espécie na fraude em questão, assevera-se que especificamente o município, por intermédio do prefeito municipal e do secretário de Finanças, desistiu de duas das ações executivas, número 814 de 2002 e 10.971 de 2005, que se referiram a certidões de dívida ativa, respectivamente, no valor de R$ 1.595.791,94, certidão 2.763 de 2001, de 3 de janeiro de 2001, e R$ 875.993,98, certidão 11.262 de 2004, de 5 de abril de 2004, totalizando-se, pois, R$ 2.471.785,92 de débitos tributários. M. O Ministério Público requisitou a integralidade do processo administrativo que tratou do assunto. Porém, o município não franqueou ao parquet a totalidade dos documentos. Algumas petições estão incompletas. Entrementes, essas lacunas não impediram que o Ministério Público observasse cabalmente o mecanismo da fraude que ora se impugna. N. Menciona-se que o procurador Eliude agiu, ao que consta da mesma maneira, também em outras situações. Na escritura pública de folhas 15 e 16, teria aquinhoado indevidamente Regina Mainente, pois, igualmente, constou em conluio com o responsável pelo 4º tabelião de notas de Santos, Vera Lúcia dos Reis Laranja, que no dia 7 de agosto de 2008, Josué Espina França teria comparecido nas dependências do referido tabelião, mas Josué, naquela data, já morrera há pelo menos 3 anos, como consta informação de folha 27. E o procurador profissional também atuou na escritura de folhas 123 e 125, referentemente ao contribuinte cujo imóvel referiu-se à área de lote de terreno número 3 da quadra B da planta do Parque Abdenor. Há, portanto, diante do conjunto indiciário esculpido nos autos, possibilidade
de participação à época do prefeito municipal de Praia Grande, Alberto Pereira Mourão, que atualmente ostenta novo mandato, razão porque, com base nos argumentos acima expendidos de rigor, o encaminhamento para a Procuradoria de Justiça analisar os fatos. Caso a egrégea Procuradoria de Justiça entenda que não é caso de participação do chefe do Executivo Municipal nos crimes que lhe foram apontados, sugere-se que os autos de investigação sejam remetidos ao GAECO Santos para ultimação das diligências, uma vez que se está em face de sofisticada fraude perpetrada por eventual organização criminosa com tentáculos no Paço Municipal de Praia Grande, exemplo típico de criminalidade organizada, com milionários prejuízos ao erário. P. De toda sorte, vislumbramos, em tese, infrações político-administrativas da lavra do senhor prefeito municipal de Praia Grande e estamos encaminhando para a Câmara Municipal de Praia Grande tomar as eventuais medidas que entender cabíveis, considerando-se pretendentemente o relatório da lavra da Casa de Leis Municipais que nos foi encaminhado, que, além das infrações político-administrativas, vislumbramos atos consideráveis, atos de improbidade administrativa, motivo pelo qual se reitera que estamos oficiando a primeira Promotoria de Justiça que detém atribuições para operar na área do patrimônio público e social e está presidindo inquéritos civis sobre assuntos auto do IC número 50 de 2008 e autos 151 de 2012, que contemplam outras dações em pagamento suspeitas. Visa-se, mais uma vez, propiciar atuações conjuntas entre os órgãos do Ministério Público, nos termos do artigo 395 do Ato Normativo 675 de 2010, de 28 de dezembro de 2010. R. Percebe-se que, muito embora exista lei autorizando a dação em pagamento em matéria tributária no âmbito do município de Praia Grande, como consta nas folhas 28 e 34, fato é que o ordenamento jurídico, no caso vertente, não foi respeitado e foi objeto de exege absoluta destoante do interesse público, gerando prejuízos de grande monta à sociedade de Praia Grande. Enfim, sem medo de capitanear exageros, utilizaram a lei para cometimento de crimes. S. Por fim, encaminharemos os autos originais em 5 volumes à Egrégea Procuradoria de Justiça examinar à luz do artigo 29, inciso 10º da Constituição Federal e artigo 116, inciso 1º da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, hipótese de possíveis crimes ou participação em crime do chefe do Executivo Municipal em seu último mandato, Alberto Pereira Mourão. T. Nesse diapação, o Ministério Público, através do peticionário infraassinado, requer ainda que a Procuradoria de Justiça estude a possibilidade de ajuizamento de ação de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual, nos moldes do artigo 116, inciso 6º da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, em face das leis municipais descritas a folhas 28 e 34, que fundamentaram a fraude ora guerreada. Portanto, ferem sobremaneira os princípios da administração pública previstos especificamente no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo.
entre os quais impessoalidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Parece-nos absolutamente claro que a lei tal qual foi confeccionada não prestigia o interesse público do município de Praia Grande em receber os seus tributos. Pelo contrário, todas as dações em pagamento em investigação geraram, curiosamente, crédito para os seus devedores e transferência do pagamento de tributos para outros contribuintes, gerando, pois, um desfalque considerável no município de Praia Grande. E, além disso, a lei, tal qual foi confeccionada, interpreta e posta em vigor, favorece os apadrinhados políticos, violando, pois, o princípio da impessoalidade e, por último, não se mostra nem um pouco razoável instituir-se a barganha, a inusitada transferência de créditos para dezenas de contribuintes em detrimento dos cofres públicos de Praia Grande. Praia Grande, 27 de fevereiro de 2013, assina o Dr. Cássio Roberto Concerino, 8º promotor de justiça de Praia Grande. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho, por favor. Nos termos do artigo 17 do Regimento Interno, o procedimento para cassação do prefeito deve seguir o rito previsto no Decreto-Lei 2001 de 67. Segundo o artigo 5º do Decreto-Lei da Câmara, deverá ser consultado sobre o recebimento ou rejeição, denúncia, antes de iniciar o processo de cassação. Dessa forma, coloca em discussão o recebimento da denúncia do Ministério Público. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar o adiamento desta votação em razão de série de divergências existentes na legislação federal e no Judiciário Paulista, com relação ao quórum para recebimento da denúncia. Há dúvida enquanto à constitucionalidade do Decreto 2001 de 67, que fixou a maioria simples para o recebimento da denúncia e de cassação pela Câmara, enquanto as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo fixando o quórum de 2/3. Assim, requer a suspensão da votação para consulta dos órgãos de assessoria jurídica externa. Há divergências jurídicas quanto ao quórum de votação para recebimento de denúncia de cassação pela Câmara, uma vez que o decreto de 2001 de 67 fala em maioria simples, mas a decisão do TJ-SP nas ações diretas de constitucionalidade número 26.279/1995 e 500.412/2010, que define que o quórum aplicado é de 2/3. Questão de ordem. Em discussão o pedido do vereador. Em discussão, o pedido do nobre vereador para adiamento dessa votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o pedido de adiamento do vereador Marquinhos. Eu tenho uma questão de ordem, presidente. Pois não, pode. Que há dúvida. Com a palavra, vereador Janaína. Aqui eu não vou falar do mérito do relatório, eu estou falando do aspecto formal. Há dúvidas quanto à formalização da denúncia, porque o Decreto-Lei de 201 de 67 determina que ela seja apresentada por vereador ou eleitor. Na página, no item P, o promotor diz no seu relatório: de toda sorte vislumbramos em tese infração política administrativa da lavra do senhor prefeito municipal de Praia Grande. Estamos encaminhando para a Câmara de Praia Grande tomar as eventuais medidas que entender cabíveis, considerando-se precedentes o relatório da lavra da Casa de Leis Municipais que não foi encaminhado. Portanto, me parece, salvo o melhor juízo, que o documento encaminhado pelo Ministério Público não preenche os requisitos formais de uma denúncia, mas antes é peça informativa, ou seja, narra a existência de fraudes, de crimes gravíssimos, isso eu não vou adentrar esse mérito, dessa pouca vergonha desse relatório, que estão sendo investigados pela Justiça. Por isso eu requero seja encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, na qual eu sou presidente, para análise formal do caso. Em discussão, o pedido da nobre vereadora Janaína Balares para a remessa dos autos à Comissão de Justiça e Redação.
Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, A mesa diretora encaminhará o processo à Comissão de Justiça e Redação para análise da questão formal. senhor presidente, questão de ordem, como sou presidente da Comissão de Meio Ambiente e a área mencionada, eu gostaria que encaminhasse também para a Comissão de Meio Ambiente para a gente analisar também o fato por a área estar sobre juros e sobre suspeito de irregularidade com a comissão que qual este vereador é presidente. Em discussão, o pedido do nobre vereador Vitrolinha para a remessa dos autos à Comissão de Meio Ambiente. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, vereador. Obrigado. A mesa diretora encaminhar o processo para a Comissão do Meio Ambiente. Com um voto contra. Suspensa a votação do recebimento da denúncia do Ministério Público. Iremos passar o expediente dos senhores vereadores, a quais dispõe de 10 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Começa pela frente. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Questão de ordem, presidente. Gostaria Pois de não. pedir um minuto de silêncio da morte do Alexandre Magno Abraão, chorão do Charlie Brown. Mais alguém? Pois não. Só um minutinho. Minuto de silêncio. Com a palavra, a vereadora Tati Toschi. Gente, o vereador está fazendo a parte dele aqui. Os 10 minutos da parte dela. Por favor, eu gostaria que fizesse silêncio plenário. Boa noite, senhor presidente, restante da mesa, meus companheiros e o público presente. Requerimento. Artigo 6 da Constituição Federal são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Artigo 6 da Constituição Federal, alterado em seu texto pela Emenda Constitucional número 26, em 14 de fevereiro de 2000, com a introdução à palavra moradia. Alguns munícipes têm me procurado, porque já se inscreveram no cadastro junto à Secretaria de Habitação, Setor Social e Assistência Social, para que sejam incluídos em programas habitacionais em nosso município para casas populares. Sabemos que existem vários programas habitacionais que podem ser desenvolvidos e implantados no município, através de parcerias junto ao governo federal, estadual ou pelo próprio município, sendo o Banco da Caixa Econômica Federal o agente financeiro, técnico, operacional ou responsável pela implementação do programa. Segue abaixo alguns programas existentes. Programa habitacional com recursos do Fundo de Garantia, através de entidades organizadoras. O município pode ser a entidade organizadora. Programa Habite Brasil. Programa de Infra, Estrutura e Serviço de Reforma Agrária. Programa Minha Casa Minha Vida,
onde recentemente o município, através do prefeito Alberto Pereira Mourão, entregou as chaves de 230 unidades casas populares no bairro Vila Sônia, de loteamentos irregulares. Programa Urbanização e Regularização e Integração de Assentamento Precários. Programa Morar Melhor. Programa Pró Moradia. Sem dúvida alguma, a inclusão ao texto do termo moradia foi muito tarde, mas com muito merecido. Sabemos que para o ser humano ter sua casinha própria é muito importante. A maior preocupação hoje e sempre do homem é como poder adquirir a casa própria, sair do aluguel, deixar de viver em áreas de risco, sujeitos e expostos diariamente a um desabamento, vivendo em condições subhumanas. Devemos unir força e concentrar atenção no setor da moradia, na construção de mais moradia à população de Praia Grande. Sendo assim, requeiro que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, para que nos informe quantos programas habitacionais existe hoje em desenvolvimento no nosso município, quem é responsável pelo cadastro na Secretaria de Habitação, quantas famílias existem cadastradas que vivem em áreas de risco, o poder público tem em vista a implantação de outros programas habitacionais, caso sim, quais são? As famílias que realizam cadastro em outros... Só um minutinho, vereadora. Por favor, vamos prestar atenção no trabalho da vereadora. Prossiga, vereadora, por favor. Obrigada. As pessoas que realizam cadastro em outros governos municipais permanecem cadastradas neste governo? Os programas implantados beneficiaram quantas pessoas? Andando por toda a Praia Grande, vejo muitas áreas vazias. Temos uma extensão de áreas muito grande, e quilômetros. Quando se vai pela Via Expressa Sul, a Solemar, dá para se constatar uma exatidão. A Prefeitura possui algum interesse, através dessas áreas verdes no nosso município, em construir casas populares que podem ser legalmente, juridicamente aprovadas através de medidas cabíveis? Sala Marechal Castelo Branco, 6 de março de 2013. Em discussão, o requerimento. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada, vereadora. Eu gostaria de subscrever, vereadora, vosso trabalho. Obrigada. Também quero subscrever. Outro requerimento, presidente. Requeiro seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Alberto Pereira Mourão, especificamente ao setor de regularização fundiária no município, para que nos informe se existe nos loteamentos Vila Lúcia e Jardim Universitário algum projeto implantado ou a ser implantado pela regularização fundiária. Muitos moradores do local têm nos indagado acerca de situação dos referidos loteamentos. Em discussão, o requerimento. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada, vereadora. Escrever, excelência. Obrigada. Agora só uma indicação, que seria sobre a pavimentação em algumas ruas da Vila Sônia. Será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Tá, segue juntos abaixo-assinados. Obrigada. Boa noite. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Antônio Carlos Rezende. Declino. Vereador Antônio Eduardo Serrano. Com a palavra, o vereador Dr. Serrano. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, boa noite à comunidade Praia Grande, boa noite a todos os funcionários aqui presentes. E eu gostaria de registrar aqui, sem demérito de ninguém, a presença de dois companheiros importantes na política de Praia Grande. Não sei se vou falar por ordem de idade. Vou começar pelo Hugo Carneiro. Em 92, nós iniciamos juntos, né, Hugo? Então, presidente do glorioso PMDB. Subimos ao palanque a primeira vez, né? Aqui em frente, no posto 2. Excelente seu discurso e essa modificação, essa transformação deve-se muito ao senhor. Do outro lado, bom, direita e esquerda. Do meu lado esquerdo, o meu eterno presidente, Rui Lemos Smith, meu companheiro, foi
um político de um quilate que eu tenho como exemplo, foi um grande presidente do Partido Socialista Brasileiro, me convidou a adentrar as fileiras da política, fui o primeiro vereador das fileiras socialistas aqui, me ensinou muito. Então, muito bem-vindo ao Partido da Direita e Partido da Esquerda, tá? Ao Rui Smith. E, embora hoje não se fale mais em direita e em esquerda, nós falamos de vanguarda, para frente. Temos que fazer a cidade e o país caminhar. Eu quero agradecer à Rádio Boa Nova, através da pessoa do provedor Marcos, a Cristina, e cumprimentar toda a comunidade católica, né? E fazer uma referência à renúncia do Papa Bento XVI. Em 2000 anos de cristianismo, há 6 séculos não ouvia-se uma história. Sem querer, como cristão que somos, é muito importante, me dirijo à comunidade católica, ao Padre Thomas, a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, onde sempre participei, sempre fui convidado para entrevistas, né? Então, eu quero desejar que Deus abençoe a atitude e o novo Papa encontrará situações bastante difíceis de resolver, como dogmas de homossexualismo, uso de preservativo. A igreja tem que caminhar, não pode ser mais como há 2000 anos, respeitando-se os dogmas cristãos e da igreja católica. Presidente, fica difícil, eu estou aqui tentando trazer algo de útil para a minha comunidade, como vamos ver. Fica difícil eu não estou escutando. Vossa Excelência tem razão. Desculpe. Mais uma vez eu vou pedir para o plenário não conversar, senão o vereador não pode apresentar o trabalho dele. Mais uma vez eu vou pedir para vocês que façam silêncio para que a gente possa terminar o expediente do dia. Obrigado, senhor presidente. A vereadora Tati também teve dificuldades, então eu peço desculpa, eu entendo às vezes um comentário, mas o vereador sobe aqui, ele quer apresentar coisas úteis, como eu vou apresentar. Presidente, se o senhor me permitir, não sei se talvez os advogados, uma indicação verbal ou uma sugestão verbal. É regimental. A respeito da mesa diretora, né? Que qualquer convidado que venha ocupar esta tribuna, ou um prefeito, ou um deputado, que Vossa Excelência defina os minutos. O senhor deverá ter 10 minutos, ou 15 minutos, ou 20 minutos. Por que isso? Para que, quando a pessoa saia dessa tribuna, não fique constrangido pelas costas de ser chamado de deseducado, de deselegante, não é? Às vezes deve ter compromisso. Um vereador aqui, meu colega médico, um dia teve um problema numa cirurgia, veio, porque não há a intenção, o dolo de querer. Mas o que nós não podemos, todos vocês, é depois pelas costas ouvir, porque cada um, o que um fala representa todo, nós somos um colegiado. Então fica elegante, eu acho que moderno, se vier um prefeito, um deputado, um governador, dispõe de 10 minutos, para que depois não tenhamos ouvir, porque eu sou uma pessoa educada, e o prefeito veio e depois foi chamado de deseducado. Não estou entrando no mérito, é só uma sugestão para que nós possamos melhorar. Vossa Excelência pode apresentar um projeto para mudar a lei orgânica da casa, senhor. Mas já está sugerido. Muito bem. Então, eu gostaria que eu recebi vários, me procuraram, um grupo da nossa comunidade de jornaleiros, de bancas de jornais e revistas, e eu achei muito justo o que eles pleiteavam. Então, eles foram notificados, porque estavam infringindo uma lei e vendendo outras mercadorias, a Lei 143/96, dispondo sobre a instalação das bancas de jornais e revistas em logradouros públicos. Tudo o que nos é passado, né, vereadora Todd, né, doutor Benedito, tudo o que nos é passado, nós temos que fazer uma análise para ver para tentar diminuir o dano a cada cidadão. Eu respeito muito os jornaleiros, como qualquer outra profissão, eu vejo a dificuldade de se abrir naquele horário cedo, e fiz um trabalho, uma indicação. Tomei conhecimento de vários autos de infração da Secretaria de Finanças contra as bancas de jornais e revistas que estão em desacordo com a Lei 143/96. Este vereador há anos vem desenvolvendo estudos sobre o impacto da internet sobre a venda de jornais e revistas impressas. Hoje,
a internet cumpre funções que eram apenas dos jornais e revistas de papel, com a redução da circulação de mais ou menos 4% ao ano em todo o mundo, causando o que modernamente chamamos de crise do jornalismo impresso. Nós temos vários jornalistas aqui, eu já aproveito para cumprimentá-los, jornalistas e jornaleiros, que, de acordo com especialistas, é caracterizado por 2 fatores: a redução de circulação e do número de leitores, e a queda de participação em vendas de jornais e revistas pelas bancas do mundo afora. O número de leitores de jornais diários caiu drasticamente em todo o mundo, em função dos meios de comunicação mais atraentes, como a TV, rádio, computadores, celulares, havendo também o não incentivo nas escolas. Mediante estas constatações, é que indico ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para que encaminhe a esta casa decreto ou modificação do artigo 11º, item 1º da referida lei, estabelecendo uma porcentagem mínima do espaço nas bancas de jornais para autorizar, expor e autorizando a exposição e venda de outras mercadorias designadas a serem definidas, dando possibilidade de sobrevivência aos dignos donos das bancas e seus funcionários. Sala Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 6 de março de 2013, Antônio Marciano, vereador, presidente. Será encaminhado à excelência prefeito municipal. Eu tenho certeza que o prefeito irá acatar essa indicação e tenho certeza que essa Câmara, não eu, irá colaborar para a sobrevivência desses dignos profissionais que toda manhã, sábado, domingo, estão lá vendendo e tem um concorrente grande, que é a internet, e nós vamos melhorar. Muito obrigado a todos e paz à Praia Grande, é o que nós queremos. Boa noite. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Benedito Ronaldo César. Com a palavra, doutor Benedito. Senhor presidente, componentes da mesa, colegas vereadores, povo de Praia Grande, presente hoje nesta casa, evidentemente presentes em grande número devido ao chamariz que esta denúncia exerce nesta cidade. E nós, vereadores, hoje eu reservei o meu tempo para comentar esse assunto. Nós, vereadores, não podemos nos eximir de realmente apurar, investigar e tomar as medidas necessárias. Nós temos que, com toda certeza, pensar naquele contribuinte dessa cidade que todos os meses